iniciar a sessão de divulgação Erasmus+, destinada à promoção da participação de públicos com menos oportunidades, ensino escolar. Vou dar algumas informações no sentido de terem os microfones desligados, as câmaras desligadas também para ser mais fácil a comunicação, no sentido em que não vai a internet ir-se abaixo. Eu faço parte da equipa do ensino escolar Ação-Chave 2. Nós temos connosco os colegas da agência que contribuem e que vão dar voz a esta sessão, e que são a colega Vera Queiro, a colega Vera Farinha, o colega Emanuel e o colega Paulo Almeida. Estamos aqui para tentar ajudar-vos a compreender este programa e a auxiliarem no que for necessário. E vamos, portanto, falar de 3 tópicos diferentes ao longo desta sessão. Das questões de inclusão, esta sessão é mesmo dedicada à estratégia de inclusão da própria Comissão e do programa. A situação da acreditação, portanto, que são as duas situações que vamos apresentar têm a ver com os prazos que são possíveis de candidatura ainda até ao final deste ano civil, e, portanto, é a ação-chave K1 nas questões da acreditação e a ação-chave 2 nas parcerias de pequena dimensão. Quero alertar que nós vamos incidir essencialmente nas questões da acreditação e que vamos ter sessões mais especializadas para as parcerias de pequena dimensão. Agora queria essencialmente dar uma pequena abordagem do programa Erasmus, que tem determinados princípios e se foca este novo programa, portanto, que começou este ano e que vai terminar em 2027, nos eixos da simplificação e da flexibilidade. A Comissão pretende que mais público participe no programa Erasmus e, por isso, tentou formatar este novo programa de forma a que mais pessoas tivessem acesso e que não fosse tão complicado toda a parte formal das candidaturas. O grande objetivo e o grande chapéu da Comissão, ela própria pensou em prioridades específicas, que são a inclusão, a sustentabilidade e responsabilidade ambiental, a cooperação, mobilidade virtual e a participação democrática. Portanto, à volta destes objetivos, os projetos têm que ser construídos tendo esta lógica. Para reforçar e tendo em conta que cada uma das candidaturas precisa de ter este pensamento ligado às prioridades da Comissão, que são as prioridades horizontais, e nós vamos falando também um bocadinho a explicar estas questões ao longo da sessão, é a inclusão e diversidade, ambiente, clima e sustentabilidade, transformação digital e participação ativa na vida democrática. Estas 4 prioridades uma delas pelo menos tem que aparecer na ação-chave 2 e ao nível também do pensamento da construção dos projetos na ação-chave 1. A Comissão também está a fazer uma grande aposta no espaço europeu da educação. Ele pretende criar uma dinâmica ao nível dos países europeus, pensar na educação em termos conjuntos e dar possibilidades à transformação das comunidades. Portanto, o que a Comissão promove é as questões da mobilidade transnacional na educação e formação, a necessidade de contribuir para ultrapassar obstáculos que impeçam que as pessoas, os aprendentes e as pessoas possam circular dentro da Europa, e o reconhecimento também das línguas estrangeiras, apoiar os Estados-membros no sentido de melhorarem a natureza inclusiva dos seus sistemas de educação, e esta é uma grande aposta para este tempo do programa, portanto, entre 2021 e 2027, a Comissão está muito focada nas questões da inclusão e na possibilidade da aprendizagem ao longo da vida e de mais pessoas participarem no programa. E também com a criação das universidades europeias, em que junta universidades dos diferentes países para um projeto conjunto, e no cartão europeu do estudante.
Portanto, o Erasmus, no fim de contas, é um instrumento que vai ser utilizado para possibilitar estas diferentes vertentes que a Comissão quer introduzir e já está a introduzir na Europa. Depois, temos aqui alguns pedidos que vamos fazer na sequência exatamente deste trabalho que a Comissão está a fazer para criar o Espaço Europeu de Educação. Nós temos, e vocês têm os links no próprio slide, e eu não disse no início, mas vou dizer agora, estes slides vão ser partilhados com todas as pessoas que estão a assistir e, portanto, terão possibilidades de aceder aos diferentes links. E eu queria pedir-vos, é um favor que vos peço, no sentido de, quer em relação a esta situação dos caminhos para uma escola de sucesso, que a Comissão publicou e tem neste link que aqui se encontra, um questionário que é dado às pessoas para participarem, elas próprias darem a sua opinião sobre as questões da inclusão, das competências básicas e do bem-estar, em que nós podemos, de alguma forma, influenciar as políticas europeias. Os formulários estão em português, portanto não é difícil de preencher. Exatamente também em relação às questões ambientais, a própria Comissão tem um inquérito e que eu vos peço que, se tiverem possibilidades, preencham, porque é importante termos a voz dos portugueses também nestes questionários. Depois, outra questão que vos quero assinalar e que vai correr ao longo de todo o programa é o Prémio Europeu do professor ou dos professores inovadores. Este prémio vai ser lançado no dia 16, tem aqui a informação, têm o link para poderem assistir, vai estar nas redes sociais, portanto vocês podem assistir, e a Comissária Europeia Maria Gabriel vai apresentar este prémio e vai lançar também uma outra iniciativa que já vou passar a falar e que são importantes. A Comissão Europeia publica e tem muito material disponível para que os professores possam reformular e melhorar as suas práticas. E tem essa possibilidade também com tradução dos diferentes documentos. Por isso, não sintam que a língua é um obstáculo, e nós estamos a falar de inclusão, e a língua pode ser um obstáculo à participação, isso é uma coisa que vamos ver mais à frente. Neste caso, vai decorrer também um webinar sobre a educação de infância e a formação dos professores, e peço-vos também que assistam e partilhem nas vossas redes esta possibilidade de perceber o que é que podemos fazer para melhorar as práticas dos professores. E agora vamos fazer só um pequenino exercício, uma coisa de 1 minuto, em que vos pedia que escrevessem num papel como é que vocês se apresentam. Quando vocês se encontram com alguém, como é que se apresentam? Quem é que vocês são? O que é que vos define? E escreviam no papel, não precisam de apresentar nada, é só para refletirem um bocadinho qual é a primeira palavra que vos aparece para vos definir quando vocês estão a apresentar a alguém. 1 minuto só para escreverem. E passo então. Porque é que este exercício é interessante, e partilho convosco a possibilidade de vocês olharem para o vosso público e também lhe pedirem para que ele se apresente, ou seja, nós apresentamos-nos ou pelas nossas dimensões internas, que têm a ver com o género, com a idade, com a condição física, com a condição social, a nacionalidade. Eu sou portuguesa, sou mulher, sou mãe, sou professora, as diferentes possibilidades que eu tenho em relação a mim e como eu me vejo. O que nos afeta também, que tem a ver com as dimensões externas, que são a comunidade, onde é que eu habito, qual é a área geográfica onde me posiciono e o que afeta todo o meu estado, a minha religião, a experiência escolar que tenho e as dimensões da experiência, em termos da formação, qual foi a minha experiência em termos de escola, quando eu estive na escola, se ainda ando na escola, onde é que está a escola ou o meu trabalho, onde é que isso me condiciona o meu dia-a-dia. Tudo isto tem a ver com as questões da inclusão. Quando olhamos para o público com menos oportunidades, temos que perceber onde é que eles se situam, quais são os entraves ou os obstáculos, como a Comissão diz, que condicionam a sua participação no programa, e isto é fundamental, que cada um de vocês que está hoje presente
quando quiser fazer um projeto, tem que olhar para o seu público e pensar quais são os obstáculos que se apresentam a este público e que eu tenho que transformar no projeto que vou construir. Essa é a grande aposta da Comissão, é uma nova perspectiva, é nós posicionarmos num outro patamar para perceber o que é que entrava, o que é que impede que mais pessoas participem no programa. E continuamos a sentir que há muito poucas pessoas ainda a participar, pessoas que estão ligadas às necessidades ou que têm obstáculos, como, por exemplo, a sua situação económica, a sua área geográfica, a sua situação física que impede de participar, e todos nós, enquanto pessoas que queremos candidatar-nos aos projetos, temos de ter esse cuidado. Depois, portanto, a Comissão, ela própria, estabeleceu uma estratégia para a inclusão, que vos aconselho vivamente a consultar. Ela também está traduzida para português, tem aqui o link, vocês podem ver o que é que a Comissão pretende com estas questões da inclusão, e estas são as dimensões que ela apresenta. Portanto, as questões podem ser uma situação de deficiência, pode ser uma situação de problemas de saúde, de obstáculos relacionados com os sistemas de ensino. Por vezes as pessoas têm vontade de aprender, mas o sistema de ensino não vai ao encontro daquela pessoa com as suas dificuldades. As diferenças culturais, onde nós nos posicionamos e onde está o ambiente familiar que condiciona às vezes as aprendizagens e a participação. Os obstáculos sociais, os obstáculos económicos, os obstáculos relacionados com a discriminação e os obstáculos geográficos. A Comissão pensou nestas questões e, de alguma forma, apoia, em termos financeiros, a possibilidade de participação de públicos com mais dificuldades. A Comissão, ela própria, também esclarece o que é que quer dizer as pessoas com menos oportunidades. Portanto, ela engloba, naquelas dimensões que apresentei há pouco, os diferentes motivos que podem condicionar a participação. E esta sessão é dedicada a esta questão e é, sobretudo, para vos deixar que esta definição de pessoas com menos oportunidades se mantenha convosco, porque a inclusão não é uma questão de se escrever no papel que somos inclusivos, é uma luta diária para olharmos para o outro e percebermos quais são as dificuldades do outro, para que ele tenha acesso a tudo que toda a gente tem nas devidas condições. Como vos disse, esta sessão é muito focada nas questões da inclusão, mas não é uma sessão que tem a ver exclusivamente com um setor. Os projetos Erasmus têm sempre que ter a visão inclusiva em relação aos projetos que desenvolvem. Vou passar agora a palavra à minha colega Vera, que vai falar, portanto, da situação da acreditação e da visão da ação-chave 1, também ligada às questões da inclusão. Até já. Bom dia a todos. O meu nome é Vera Caeiro, sou da equipa do ensino escolar também. Estou a tentar partilhar o meu ecrã, não sei se já consegui partilhar. Será que já consegui? Sim. Ok, muito obrigada. O que nós vamos fazer agora um bocadinho é tentar explicar-vos as diferenças entre o programa antigo e o novo, no sentido em que provar-vos de facto que a aposta na inclusão é enorme e a que níveis essa aposta foi feita. E vamos aproveitar também para falar um bocadinho sobre as duas ações cujo prazo de candidatura ainda vai acontecer este ano e ao qual se podem candidatar. A acreditação da ação-chave 1 e as parcerias de pequena dimensão para a ação-chave 2. Continuando aqui no seguimento do que a minha colega disse, a Comissão Europeia, aqui neste novo programa Erasmus+, lançou uma evolução do programa anterior e não uma revolução. Portanto, continuamos a ter uma estrutura em que existe a ação-chave 1, o KA1, e a ação-chave 2, o KA2, em que a primeira tem um enfoque na mobilidade e a segunda tem um enfoque na cooperação.
E dentro destas ações aqui, da ação KA1, há projetos de mobilidade de curto prazo e há a acreditação. Dentro da ação KA2, a ação-chave 2 de cooperação, há parcerias de pequena dimensão e parcerias para a cooperação. Portanto, nós aqui vamos falar da acreditação e vamos falar das parcerias de pequena dimensão. Temos também outros aspectos relevantes, como, por exemplo, o enfoque no e-twinning, como projetos virtuais e desenvolvimento profissional dos professores no âmbito de uma cooperação europeia e não só, e neste momento já para além da Europa, da comunidade educativa, virtualmente. Temos também a ação-chave 3, que é o apoio ao desenvolvimento de políticas e a cooperação, que não são ações aqui que não são geridas pela Agência Nacional, portanto não vamos referi-las neste momento, e temos ainda outras ações nos campos de educação e formação, como por exemplo a formação de professores no âmbito do programa Jean Monnet, da ação Jean Monnet, que faz parte também do programa Erasmus. Todas estas informações nós poderão encontrar no site da Comissão Europeia ou então alguma questão diretamente connosco. O que interessa agora neste momento é falarmos um bocadinho sobre aquilo que eu disse inicialmente, que é em que é que o Erasmus mais 2021-2027 mudou para nos ajudar no âmbito da inclusão, da participação de pessoas com menos oportunidades, na definição lata que a Paula apresentou agora mesmo. Uma abordagem user-friendly, usamos aqui um estrangeirismo, mas acho que é um estrangeirismo aplicável neste sentido, em que o objetivo aqui é que tudo seja simples e que as pessoas não tenham demasiados entraves à participação no programa. Por exemplo, houve uma simplificação das orientações, dos formulários de candidatura, do processo de candidatura, do reporte, da terminologia usada, e dos mecanismos de financiamento, portanto, sobre a qual, por exemplo, os quais a nossa colega vai falar mais à frente. A questão da flexibilidade, há ações que são muito flexíveis, como vocês vão reparar agora quando eu vos falar da acreditação, os tipos de formato dentro das próprias ações, há vários formatos, portanto vocês não têm que escolher só uma maneira de fazer as coisas, há várias possibilidades. Há uma acessibilidade única, portanto já não têm que andar à procura das plataformas e dos acessos, no mesmo local podem aceder a todos os acessos necessários a fazer candidaturas, a obter informação, a ver plataformas online, como por exemplo aqui o eTwinning, o School Education Gateway. A questão das regras de financiamento também são muito mais flexíveis, portanto já não há a obrigatoriedade de aquilo foi estabelecido daquela maneira em contrato e depois não há maneira de alterar. Já não é assim, já é mais flexível, já é mais orgânico ao sabor do andamento do projeto. A facilidade de acesso a projetos mais simples e com duração inferior para quem quer apenas experimentar. O apoio em termos de reforço da mentoria e acompanhamento a pessoas com menos oportunidades está muito mais vincado, é valorizado, é essencialmente destacado como uma questão essencial e uma questão que, inclusivamente, vai dar mais financiamento, por exemplo, no âmbito da acreditação. A abordagem das agências neste programa não é uma abordagem ao nível do controlo do que se passa e do que se faz, mas sim uma abordagem de apoio, isto é, verifica-se como estão a correr as coisas e tentamos ajudar a que corra melhor. Portanto, isto é um princípio também muito importante. Em termos de ações, vamos falar hoje sobre a acreditação da mobilidade KA1, cujo objetivo é uma participação contínua e a longo prazo, de modo que todas as entidades contem com financiamento regular. O que é que isto significa? Significa que não tem que se dar a candidatar todos os anos, não tem que perder tempo com a candidatura, mas sim o tempo que vão, entre aspas, perder, que vão ganhar, é em fazer um projeto de qualidade e ir ao encontro daquilo que se pretende do vosso projeto. Temos a questão da mobilidade KA1 de curto prazo,
isto é, um projeto pequenino, um projeto curto, em que tem uma duração entre 6 a 18 meses, com um número máximo de participantes, por exemplo, de 30, neste caso, em que dá prioridade a quem é novo na ação. O objetivo é aqui encaminhar as pessoas ou incentivá-las a um primeiro projeto ou incentivá-las a uma participação ocasional ou em pequena escala, se, por exemplo, quiserem fazer um pequeno intercâmbio de estudantes, imaginemos, com menos oportunidades, e esse é o objetivo do vosso projeto, vocês conseguem fazê-lo através de um projeto de curto prazo. Nós não vamos falar destes projetos de curto prazo aqui hoje, porque o prazo de candidatura não está aberto, desculpem, não está aberto neste momento. O prazo de candidatura ainda está para vir, ainda não foi lançado, será provavelmente na primeira semana de fevereiro de 2022. Temos também a questão das parcerias de pequena dimensão, sobre as quais a Paula vai falar agora no final desta sessão, cujo objetivo é alargar o acesso a novos participantes, organizações menos experientes, intervenientes de pequena dimensão e, lá está, apoiar a inclusão de grupos-alvos com menos oportunidades. Estas parcerias de pequena dimensão foram lançadas agora, neste novo programa, exatamente para que qualquer entidade, por mais pequena e pouco experiente que seja, tenha a oportunidade também de começar a fazer projetos de cooperação. Temos também, neste caso, 2 fases de candidatura obrigatórias. Portanto, nós vamos ter agora esta fase de candidatura para estas parcerias de pequena dimensão, exatamente para que as pessoas não tenham que esperar um ano inteiro até poderem candidatar-se outra vez, quando perdem o prazo. Portanto, no fundo, estamos a falar de facilidade de acesso ao programa com estas 2 fases de candidatura. Depois temos também o conceito de membro Erasmus na acreditação, sobre a qual eu vou falar a seguir, e plataformas específicas preparadas para ajudar a encontrar parceiros. O objetivo aqui é que todos sejam membros da família Erasmus e obtenham financiamento facilmente. Temos também a questão do conceito de consórcio na acreditação KA1, que não vamos falar demasiado hoje, porque vamos ter sessões específicas para tratar destas questões e para vos apoiar e para vos ajudar a fazer candidaturas. Isto é só uma informação mais geral. E este conceito de consórcio significa que há um conjunto de parceiros nacionais, de entidades nacionais que se juntam para fazerem mobilidades. Ora bem, a questão aqui é alargar o alcance do programa Erasmus e atribuir um papel estratégico a organizações líderes no setor, como, por exemplo, autoridades locais responsáveis, organizações especializadas numa determinada temática. E neste sentido, o grande objetivo é chamar entidades que nunca participaram, as chamadas newcomers, que nós dizemos que são as entidades com pouca ou nenhuma experiência, ou organizações com menos capacidade, ajudando-as a experimentar novos tipos de atividade. Por outro lado, há outro tipo também de consórcio em que se pode juntar grupos de organizações com necessidades semelhantes, elas juntam-se e candidatam-se a serem um consórcio de modo a que não tenham muita dificuldade em termos de recursos, portanto têm poucos recursos, pouca capacidade e juntam-se todos para fazer um projeto de mobilidade mais facilmente. Em termos de prioridades da ação-chave 1, a Paula já falou na questão do Espaço Europeu de Educação, é o enquadramento, um grande enquadramento aqui desta nossa ação-chave 1, que é a questão da natureza inclusiva dos sistemas de educação e o conceito de aprendizagem ao longo da vida e, tal como a Paula disse, a remoção de obstáculos que impedem a livre circulação de aprendentes. Portanto, o objetivo aqui é todos termos a noção que queremos que toda a gente faça mobilidade no âmbito da União Europeia e dos países aderentes aqui ao Erasmus+. Queremos também promover os valores da inclusão, da diversidade, tolerância e participação democrática como objetivos específicos desta ação e uma novidade também que vai ser atribuída mais pontuação na avaliação de candidaturas
e mais financiamento a projetos que incluam mobilidade de participantes com menos oportunidades. Portanto, isto é um dos critérios, é exatamente incentivar as entidades a investirem nos públicos com menos oportunidades e a investirem o seu tempo, os seus recursos, mas ao mesmo tempo têm a vantagem de ter mais pontuação na avaliação e mais financiamento para poderem levar esses públicos. Em termos de financiamento e de atividades, muito rapidamente, reforçamos a ideia de que há as mobilidades físicas, mas também vai haver mobilidades mistas com componente virtual, cujo objetivo também é incentivar a participação de pessoas com menos oportunidades nestas mobilidades, mesmo que não possam fazer a parte física ou não queiram, têm sempre a possibilidade da parte mista, a componente virtual. Depois temos durações mínimas para mobilidades, por exemplo, quando nós falarmos de mobilidade de curta duração de alunos, vamos ter um mínimo de 10 dias de mobilidade, mas quando há a participação de pessoas com menos oportunidades, e dependendo da questão da oportunidade, desculpem, peço imensa desculpa, das menos oportunidades em si, o que é que eu fiz? Fiz qualquer coisa que... Já está? Desculpem. Já. Portanto, quando falamos das pessoas, dependendo do problema, podemos diminuir a duração mínima para 2 dias. Depois temos a questão das visitas preparatórias, que é uma possibilidade nova na Ação-Chave 1. Faz-se uma visita preparatória à entidade de acolhimento para preparar as mobilidades. E estas visitas preparatórias têm também como objetivo incluir os próprios participantes. Eles próprios podem ir para preparar a sua mobilidade mais longa, por exemplo. Temos a questão de um apoio financeiro extra. Há mais incentivo para a participação de acompanhantes, portanto, levarem pessoas para acompanhar as pessoas com menos oportunidades ou com uma deficiência ou com problemas de saúde, por exemplo, ou pessoas com outro tipo de problemas, não estejam aqui referidos explicitamente, mas que seja necessário levar mais acompanhantes, aí são financiados esses acompanhantes. Temos a questão do apoio à inclusão, nós não vamos falar hoje de financiamento, vamos só dizer por alto que efetivamente foi reforçado o financiamento para as organizações, com custos relacionados com a mobilidade de participantes com menos oportunidades e para os próprios participantes, em que todas as despesas extra para a sua participação podem ser financiadas a 100%. Depois temos também a questão da preparação linguística, em que há um enfoque e há financiamento para a preparação linguística dos participantes, de modo a que ninguém fique para trás só porque não é fluente numa determinada língua. E a questão dos obstáculos geográficos também, temos aqui um financiamento extra para a questão das dificuldades de acesso, por exemplo, a Madeira e os Açores tem aqui um papel estratégico, e temos os países mais distantes também com dificuldade em acedermos aos locais das formações, por exemplo, temos financiamento extra. Portanto, tudo isto que eu estou aqui a dizer vai ser explicado numa sessão específica para apoio a candidaturas para a Ação-Chave 1, que depois vai haver também para a Ação-Chave 2. E nós já mais à frente vamos dar-vos as indicações das datas e do que vai ser feito para vos explicar estas especificidades de cada uma das ações ao nível da candidatura. Depois temos a questão das oportunidades. Que oportunidades é que nós temos aqui? Já falámos inicialmente naquele slide que faz a panorâmica geral, em que há a hipótese de projetos de cooperação com entidades de outros países para a promoção da inovação ou para o intercâmbio de boas práticas. Peço desculpa. Aqui estamos a falar dos tais projetos de KA2 de cooperação, sobre os quais a colega Paula vos vai falar mais para o final da sessão. Aqui nós estamos mais com enfoque, a partir deste momento, nos projetos de mobilidade pessoal educativo,
de aprendentes adultos, de formandos ou de alunos. Neste caso, como é uma sessão dedicada ao ensino escolar, estamos a falar essencialmente de alunos e de pessoal educativo no ensino escolar. E aqui inclui o famoso conceito de intercâmbio de alunos. O conceito de intercâmbio de alunos que vai desaparecer no sentido de haver uma reciprocidade de mobilidade de alunos, mas sim que cada entidade, cada escola, se vai candidatar ao seu próprio país para financiar o envio de alunos para um determinado local. E estamos aqui a falar dos projetos da Ação 1K1, que são os projetos de mobilidade, sobre os quais eu vou falar a partir de agora. Neste caso aqui, temos projetos de mobilidade de curto prazo, que não vamos falar agora. Vamos falar sobre a acreditação Erasmus, como organização individual e como uma entidade como coordenadora de consórcio de mobilidade. Existe também a possibilidade de ser parceiro de mobilidade. Aqui, os tais projetos de mobilidade de curto prazo e há a possibilidade de se ser parceiro de um consórcio de mobilidade existente sem fazer uma candidatura, isto é, uma entidade que queira ver o que é que se passa, o que é isto de mobilidades, o que é isto de entrar em projetos Erasmus+, pode juntar-se a um consórcio de mobilidade que já existe e participar nesse consórcio. E não tem que fazer candidatura, tem apenas que fazer parte da lista de entidades parceiras do coordenador do consórcio. Também qualquer entidade, qualquer escola, pode acolher alunos ou pessoal educativo sem fazer uma candidatura. Isto é, se for contactado por uma entidade estrangeira e quiser acolher, pode à vontade acolher alunos ou pessoal educativo e proporcionar-lhes um programa de mobilidade e de aprendizagem a vários níveis. Portanto, não requer qualquer tipo de candidatura na nossa parte, mas, por exemplo, pode receber algum financiamento da parte dos colegas das outras agências para se deslocar e para vir. Peço desculpa, estou a baralhar, estou a confundir-vos. Portanto, as outras agências financiam as entidades que vêm para cá e nós aqui podemos receber algum financiamento dessas entidades para acolhermos melhor os seus alunos ou o seu pessoal educativo. Espero que tenha sido mais clara aqui as minhas desculpas. Temos também a questão da acreditação Erasmus, sobre a qual vamos falar neste momento. O novo programa Erasmus, tal como nós vimos dizendo, adapta-se às necessidades e ao nível de experiência da sua organização. Se de facto a organização não tem muita experiência, nós temos a questão do projeto, de um projeto de curta duração. Mas se vocês já têm alguma experiência ou se querem participar no Erasmus numa base contínua, independentemente da experiência, aqui nós convidamos-vos a entrar aqui na acreditação Erasmus. A acreditação Erasmus vai ser aqui apresentada pela nossa colega Vera Farinha. Nós somos duas Veras na Ação-Chave 1. Eu vou passar-lhe a palavra muito rapidamente e depois voltaremos a falar sobre questões também mais específicas e sobre como é que funciona o roadmap ou a calendarização destas candidaturas e também, inclusivamente, sobre todo tipo de sessões que vamos ter para vos ajudar a fazer candidaturas. Está bem? Vou passar à Vera. Muito bom dia. Bom dia a todos. Eu vou então avançar um pouco por este tema da acreditação e concretamente falar dos formatos disponíveis. A acreditação podem candidatar-se escolas como organizações individuais ou haver uma candidatura como coordenador de consórcios. Foi um bocadinho aquilo que a Vera já referiu. É já uma estrutura diferente, tem de ser aberta a outro tipo de entidades, como a Vera disse, autoridades responsáveis ou organizações especializadas, que vão juntar-se
com outras organizações portuguesas, essencialmente escolas, tá? Estamos a falar do setor escolar. A finalidade, neste caso, do consórcio é o de alargar o alcance do programa Erasmus+, e atribuir um papel estratégico a organizações líderes no setor. Quem estiver particularmente interessado neste formato de candidatura, vamos amanhã ter uma sessão dedicada amanhã de manhã, a este tema da acreditação de coordenador de consórcios, e poderão inscrever-se na nossa página, está bem? A finalidade em qualquer dos formatos é proporcionar oportunidades de aprendizagem a indivíduos e apoiar a internacionalização e desenvolvimento institucional das escolas. Quem é que... há uma questão importante antes de passar. Só podem apresentar uma candidatura por setor, ou seja, no setor escolar só podem candidatar-se como organização individual ou como coordenador de consórcio, nunca as duas em conjunto. Poderá haver, podem ser parceiros de mais do que um consórcio, ou de 2 consórcios, podem ter uma acreditação como organização individual e ser parceiro num consórcio, mas não candidatarem-se como coordenador de consórcio e, simultaneamente, como organização individual. Ok? Continuando então, quem é que pode participar nas atividades de um projeto da Ação-Chave 1? Temos o pessoal docente e de apoio, ou seja, todos os que têm uma ligação direta ao ensino escolar são elegíveis para participar de uma atividade de mobilidade de um projeto da Ação-Chave 1. Adicionalmente, os alunos que passaram a poder fazer, como a Vera disse, também atividades de mobilidade no âmbito dos projetos da Ação-Chave 1, ainda no âmbito do pessoal docente e não docente, especificar que, portanto, inclui professores, educadores de infância, mas também pessoal especializado em apoio a necessidades especiais, por exemplo, ou mais dedicados à gestão da organização, e outro pessoal com responsabilidade no âmbito, como podem ser simplesmente voluntários ou técnicos de gabinete de educação, inspectores, consultores, etc. Enfim, podem, desde que estejam diretamente ligados ao ensino escolar, podem participar nas atividades. As atividades de mobilidade significam sempre a mobilidade física de um país para o outro, mas temos também, e a Vera também já referiu isto, a possibilidade em todas as atividades de fazer uma combinação com atividades virtuais, dando lugar àquilo que chamamos de mobilidade mista ou blended learning. No entanto, era para isto que queria chamar a atenção, as definições de período mínimo e máximo referem-se à componente física da atividade de mobilidade, está bem? Para participantes com menos oportunidades, e a Vera também já referiu isso, esta duração mínima e máxima que vamos referir pode ser inferior ao indicado, ok? Mobilidade pessoal, eu creio que todas estas tipologias de atividades já são conhecidas. Temos o job shadowing, em que elementos do pessoal docente e outro pessoal educativo pode efetuar uma atividade de mobilidade para acompanhar um colega no seu posto de trabalho, em qualquer organização de um país do programa, numa escola em particular. Temos as missões de ensino, para incentivar a ida para outro país, no sentido de ensinar e partilhar espaços com colegas, ou os cursos estruturados e o desenvolvimento profissional, e aqui referindo-nos a seminários ou conferências que tenham a ver diretamente com a temática do projeto.
os cursos estruturados têm de ser cursos estruturados ou as atividades de desenvolvimento profissional têm de ser realizados num dos países do programa. Mobilidade de alunos. Temos várias tipologias de mobilidade. Mobilidade em grupo de curta duração, mobilidade individual também de curta duração ou individual de longa duração. No âmbito da mobilidade de curta duração, é importante dizer que é um grupo no mínimo de 2 pessoas, em que a organização de envio pode passar um período de tempo, os alunos podem passar um período de tempo noutro país e aprender em conjunto com os seus pares, ou beneficiar de uma aprendizagem inovadora, enfim. Em qualquer dos casos, é essencial ter em mente que o importante é a aquisição de competências, e esta é um pouco a palavra-chave no âmbito da mobilidade de alunos, competências linguísticas e competências de outros tipos, competências transversais, e que são tão importantes para a vida futura destes alunos. No âmbito da mobilidade individual de curta duração, desculpa ainda, Vera, tem de ser definido um programa de aprendizagem individual para cada aluno. Aliás, na mobilidade individual de curta duração e de longa duração, este é um aspecto relevante no âmbito da mobilidade individual, e sendo um programa de aprendizagem individual estabelecido para cada um dos participantes. Agora sim, temos ainda outras atividades possíveis de ser financiadas no âmbito da acreditação, ou no âmbito em geral das ações dos projetos da ação-chave 1, peço desculpa. Podem ser, as instituições podem convidar peritos, peritos como professores especialistas ou outros profissionais qualificados de um país do programa, para ajudarem a melhorar o ensino, dar formação ao pessoal docente, não docente, fazer demonstrações de novos métodos de ensino, enfim, toda uma panóplia de hipóteses de apoio à melhoria do ensino na organização que convida, portanto, na organização portuguesa neste caso. Temos também as visitas preparatórias, que são visitas à organização de acolhimento antes da realização de uma mobilidade. É importante referir que não se trata aqui de uma atividade autónoma, é um mecanismo de apoio à mobilidade, de mobilidade de pessoal ou mobilidade de alunos. Tem aqui a haver uma fundamentação clara, como seja a preparação de mobilidades para pessoas com menos oportunidades, um primeiro contacto para qualquer tipo de mobilidade ou para a preparação de mobilidades de longa duração. Por último, o acolhimento de professores e educadores de infância em formação inicial, algo que na verdade já existia, mas não formalizado e não financiado, e que é agora coberto pelo programa ou apoiado, desculpem, que faz uma ligação entre os vários setores, permitindo a realização de um estágio pedagógico nas nossas instituições, nas nossas escolas em Portugal, sendo que a organização de acolhimento portuguesa recebe um apoio para a organização desta atividade de estágio. Claro que o que já existia será sempre
a universidade ou a escola superior estrangeira que vai financiar a deslocação e a subsistência do professor ou educador de infância, a informação, mas haverá um apoio para a organização de acolhimento. Creio que disse tudo o que se refere às atividades, espero não me ter falhado nada. Queria ainda, por último, referir-vos os países elegíveis no programa. No programa Erasmus, são os 27 Estados-membros da União Europeia e 6 países do programa, ou seja, que aderiram ao programa, mas que estão fora da União Europeia, que é a República da Macedónia do Norte, a Islândia, Liechtenstein, Noruega, Turquia e Sérvia. Só chamar a atenção para que, no âmbito da ação chave 1, e, portanto, no âmbito da acreditação que estamos a falar, o Reino Unido não é um país elegível. Está bem? Creio que é tudo. Volto a passar a palavra à minha colega Vera, que vai dar continuidade à apresentação. Obrigada, Vera. Até já. Até já. Obrigada. Nós tínhamos aqui algum espaço para, caso houvesse dúvidas aqui no chat, mas como ainda não colocaram dúvidas específicas, vamos deixar mais para o fim esse pequeno intervalo. Espero que já estejam cheios de vontade de fazer uma candidatura à acreditação, com estas possibilidades todas e estes incentivos todos. Vou-vos só muito rapidamente dar aqui uma ideia do que se pretende, como é que funciona o calendário da acreditação, porque sendo uma novidade e sendo uma situação não muito não normal para o ensino escolar, isto já existia algures no ensino e formação profissional e existia uma situação parecida com esta. A acreditação vai ter um esquema em que, em março de 2021, foi publicado o convite geral às candidaturas, onde vinha indicado que, de facto, havia a abertura de um concurso à acreditação Erasmus. Depois, em junho, foram publicados os formulários de candidatura. Portanto, a partir daqui, de junho, as pessoas já se podem candidatar à acreditação. Aqui, em outubro, 19 de outubro, e por isso é que estamos a fazer esta sessão com mais de um mês de antecedência, vamos ter aqui o prazo de candidatura para a acreditação. A acreditação está dividida em duas partes, em duas fases. A primeira fase, que é uma candidatura, em que vocês vão explicar o vosso plano de internacionalização e de mobilidade para a escola ou a organização, e uma segunda fase em que vão pedir financiamento. Esta primeira fase é feita através da candidatura à ação KA 120, chama-se acreditação. A seguir, esta acreditação, entre outubro e janeiro, vai ser avaliada e vão ser os resultados. A partir do momento em que saem os resultados, são comunicados os resultados aos participantes. E, de facto, se forem aprovados, aqui no princípio de fevereiro, vão pedir o financiamento para fazerem as atividades e para começarem a desenvolver o plano que criaram e que foi aprovado aqui na candidatura da acreditação. Ora, a partir do momento em que vocês são aprovados aqui na acreditação, já não têm que se candidatar mais nenhuma vez até ao final do programa. Já têm apenas que pedir financiamento. Quando a única coisa que nós podemos dizer da experiência deste ano é que os colegas acreditados que pediram financiamento até nos telefonavam e mandavam e-mails a perguntar: é mesmo só isto que querem? Vocês só querem mesmo isto? Sim, é só isto que nós queremos, que é, nesta fase aqui de fevereiro, vocês já têm um projeto e vão anualmente pedir o financiamento para as atividades que precisam de realizar ou que têm em mente realizar. Não quer dizer que seja o financiamento todo aprovado, mas há sempre um mínimo que é aprovado. Portanto, se nós pensarmos aqui um bocadinho e em termos de esquema para vos explicar, existe uma candidatura à acreditação
que dura 7 anos, neste momento já só dura 6, não é? Porque vocês vão se candidatar para começar em 2022. Há um plano Erasmus, que eu já vos vou explicar uma coisa, o que é, mas que é simplicíssimo, um plano Erasmus que vai ser atualizado a cada 2 a 5 anos, portanto, vocês escolhem quando é que o plano Erasmus é atualizado, e depois há um financiamento anual, em que vocês pedem financiamento para fazerem mobilidades durante um ano, ou durante um ano e meio, por exemplo. E aí, neste caso, imaginemos que esta aqui é um ano e meio, já não têm que pedir no ano a seguir, vão passar, portanto não têm que pedir financiamento todos os anos, mas se quiserem podem fazê-lo. A questão é, existe uma acreditação, um plano estratégico para a instituição que pode ser atualizado regularmente e cujo financiamento é pedido anualmente. Isto é a estrutura da acreditação. O objetivo aqui é que sejamos todos membros da família Erasmus. Ora bem, o que é o plano Erasmus? Muito simplesmente, vou-vos explicar o plano Erasmus através da estrutura de formulário de candidatura. O formulário de candidatura começa por é um formulário muito mais simples, muito mais acessível, com uma terminologia muito mais simples também, em que vocês explicam qual é o contexto da organização candidata. E a partir daqui temos o plano Erasmus, que é, vão dizer objetivos que tenham, vão dizer quais são as atividades de mobilidade, de pessoal educativo e de alunos que vão tentar colmatar as necessidades que deram origem aos objetivos. Depois, há as normas de qualidade que já estão pré-definidas, portanto, vocês não têm que escrever ponto a ponto aquilo que vão fazer, vocês têm que concordar com as normas de qualidade e dizer o que é que vão fazer para implementar essas normas de qualidade. E depois a gestão dos recursos, as medidas, como é que vão fazer a monitorização das atividades, por exemplo, de mobilidade, como é que vão fazer com a integração dos resultados na instituição, que medidas é que vão tomar, por exemplo, para a disseminação e divulgação daquilo que foi feito. Portanto, que estruturas de avaliação é que vão usar, portanto, que instrumentos é que vão usar para verem se de facto estão a ir ao encontro do projeto inicial e dos objetivos, da concretização dos objetivos. E, portanto, tal como eu disse inicialmente, quando falámos que as agências nacionais têm aqui um papel de apoio, é verem com vocês se está a correr tudo bem e ajudar-vos a melhorar o projeto. Nunca controlar o projeto no sentido auditoria da palavra. Isso será, de facto, uma fase muito posterior e se for necessário. Portanto, facilmente vocês percebem o que é o plano Erasmus. Portanto, o plano Erasmus é o cerne da candidatura e a própria estrutura de formulário de candidatura está organizada de acordo com as etapas do plano Erasmus. Portanto, se estiverem verdadeiramente interessados, no dia 22 de setembro, vamos ter uma sessão dedicada a apoio de candidaturas, uma hora da qual será dedicada a ajudar-vos a fazer um plano Erasmus. Portanto, em termos de resultados de candidatura, tal como eu disse, em janeiro de 2022, vocês vão receber a informação se a candidatura foi aprovada ou não. Ora bem, se a candidatura não foi aprovada, não há problema nenhum. Os próximos passos poderão ser, logo nesse mês, uma candidatura a um projeto de curto prazo, não é? Ou aguardarem pelo convite à acreditação em 2022 e candidatarem-se novamente à acreditação até outubro de 2022. Portanto, isto está sempre aberto, todos os anos está aberto este processo. No caso de não serem aprovados, estamos aqui também nós para ajudar-vos a fazer e a melhorar a vossa candidatura. Portanto, como já referi, o objetivo é sempre apoiar, ajudar. Se a vossa candidatura foi aprovada, então lá está a questão do pedido de financiamento. No fundo, utilizamos aqui outro estrangeirismo, que é o fast track, não é? Para o financiamento anual. Já não têm que escrever aquilo que querem fazer nesse ano, já têm apenas que pedir financiamento para aquilo que já está explicado para um plano Erasmus de 5, 6, 7 anos ou até 2 anos, que depois pode ser alterado. Portanto, o financiamento
O que é que vai acontecer aqui nessa segunda fase de financiamento? Vocês vão ter acesso aos critérios de atribuição de financiamento e às prioridades de financiamento. Tal como eu disse inicialmente, a mobilidade de pessoas com menos oportunidades é uma prioridade não só para o critério de atribuição de financiamento, porque isto tem a ver com pontuação, quem está primeiro leva mais financiamento, mas também as prioridades para o financiamento. Vão ter claramente outras informações sobre as atividades previstas e o financiamento, mas o que interessa mesmo é a questão das prioridades para o financiamento. Depois, o que é financiado? É o habitual, não vamos entrar aqui nisto, porque se quiserem fazer uma candidatura, nós vamos ajudar-vos depois a ver, através do formulário no dia 22. O que interessa mesmo é que, além das questões habituais, temos um apoio à inclusão, tal como eu disse, financiamento para cada instituição que leva, por exemplo, alunos ou pessoal educativo com menos oportunidades. Aqui, claramente, vão ter um financiamento extra para essas pessoas, para gerir a mobilidade dessas pessoas. As visitas preparatórias, já falámos, e a tal questão da mobilidade virtual. Embora também tenhamos referido custos excepcionais para viagens ordinarosas, apoio à preparação linguística, isto aqui, de facto, entra também na questão das vantagens de financiamento ou dos benefícios. Ora bem, em termos de critérios, muito rapidamente, queria falar-vos sobre as organizações elegíveis. Portanto, há outros critérios. Nós temos um documento de apoio à acreditação, às candidaturas, aos candidatos à acreditação, cujo link já vos vou dar, e esse documento de apoio fala sobre os critérios. Mas o que é importante agora entre nós, e nesta sessão, é perceberem se são elegíveis ou não para a acreditação. O que eu vou falar agora é única e exclusivamente para a acreditação. A partir do momento em que eu passar a palavra à minha colega Paula Alves, ela vai falar-vos sobre os critérios e a elegibilidade para entidades para o K2, que é diferente desta. Portanto, aqui nós temos publicados no nosso site uma lista de organizações elegíveis para o ensino escolar. E a elegibilidade das organizações é baseada nas atividades da organização, isto é, vamos falar em programas educativos. Por exemplo, um agrupamento de escolas que tem o ensino regular candidata-se ao ensino escolar. Se tem, por exemplo, um centro que qualifica ou ensino recorrente, pode paralelamente candidatar-se à acreditação na educação de adultos. E se tem o ensino e formação profissional, pode paralelamente candidatar-se ao ensino e formação profissional, à ação, à acreditação para o ensino e formação profissional. O que é que nós queremos dizer com isto? É que não há dúvidas quanto ao programa educativo, se é elegível ou não. Portanto, quando vocês se candidatam, um agrupamento se candidata ao ensino escolar, vai referir que tem as valências, não é? Mas que esta candidatura é dirigida especificamente ao ensino regular, não é? E aqui temos que ser muito, muito específicos. Isto é aquilo que vocês têm que ter mais cuidado. Se têm dúvidas se a vossa organização é elegível, vão entrar aqui no... vou-vos mostrar aqui o que aparece. Temos as duas vertentes. Os estabelecimentos escolares com oferta de educação pré-escolar e de ensino básico e secundário são todos elegíveis. E vocês têm aqui o programa educativo, educação pré-escolar e cuidados de infância, e exemplos de organizações que podem dar ou oferecer este programa educativo. E, portanto, se vocês se enquadram aqui, são elegíveis. Isto é só um exemplo. Há vários. Há muitos, não é? Há o resto do ensino básico, ensino secundário, o ensino, a música, a dança também entra aqui, o ensino artístico. Depois temos a segunda parte, que é autoridades públicas locais e regionais, órgãos de coordenação e outras organizações ativas no setor do ensino escolar. Aqui entram tudo o que seja autarquias, comunidades intermunicipais, entidades governamentais nacionais que giram o ensino escolar,
a inspeção, por exemplo, a Direção Regional de Educação, a GEST, temos uma série de possibilidades aqui, mas também temos a possibilidade de um agrupamento de escolas candidatar-se como coordenador de um consórcio, não é? Aqui também pode entrar, um agrupamento de escolas pode entrar como estabelecimento e como uma candidatura individual, mas também pode entrar com uma candidatura como coordenador de consórcio e já entra aqui, por exemplo, a questão dos centros de formação de professores. Portanto, os centros de formação de professores entram como organizações ativas no setor de ensino escolar, embora tenham que se candidatar através da escola-sede do agrupamento de escolas. Portanto, amanhã, como a Vera já falou, amanhã vamos ter uma sessão específica para este tipo de públicos, para as autoridades regionais, para os centros de formação, para as autoridades locais e para as comunidades intermunicipais. Ora bem, neste caso, em vez de aparecer o programa, qual é o papel no sistema educativo da entidade? Se a entidade faz o planeamento da oferta educativa de nível local e regional, é elegível aqui. E temos aqui exemplos de organizações. Ok? Temos aqui o link direto para irem para esta lista. Ora bem, uma questão que se pergunta muitas vezes. Ora bem, se isto é uma candidatura numa ação-chave 1, em que só as organizações candidatas é que são identificadas e que são propostas, portanto é uma acreditação da entidade que se está a candidatar, não é? E eu quero continuar a trabalhar com parceiros estrangeiros, de outros projetos, ou fazer intercâmbios, o que é que eu faço? Pronto, no nosso caso nós não fazemos nada, nós candidatamos, vocês candidatam-se à agência portuguesa e as organizações estrangeiras, se quiserem receber-vos, não precisam de se candidatar, portanto transformam-se em entidades de acolhimento. Se quiserem enviar pessoas, aí sim vão ter que se candidatar ao seu próprio país. O facto de não serem acreditadas não impede que as candidaturas que recebam pessoas de outros países. O ir para os outros países e ser financiado para isso é que implica uma acreditação. Portanto, quanto mais entidades acreditadas existirem, mais família Erasmus existe, mais garantia existe que nós mandamos para lá e que eles podem mandar para cá. Mas o facto é que as organizações de acolhimento são as entidades estrangeiras que acolhem, não são parceiros de candidatura, está bem? Os critérios de atribuição, em termos de avaliação, muito rapidamente, reparem que entram aqui na questão do alinhado com os objetivos, com o Plano Erasmus, com as atividades que vão ser realizadas no Plano Erasmus, com a gestão de recursos do Plano Erasmus. E aqui, mais uma vez, a prioridade, inclusão de participantes com menos oportunidades e mobilidade de aprendentes. O prazo de candidatura da acreditação é 19 de outubro. O formulário de candidatura está disponível neste link. O preenchimento é em português, atenção, porque nós estamos a falar de uma candidatura. As candidaturas K1 são preenchidas em português. Podem usar outra língua, mas o ideal será preencher em português, que é a vossa língua. O objetivo aqui é que são os avaliadores em Portugal que vão avaliar as candidaturas. Portanto, não há aqui parceiros estrangeiros. Não há necessidade de fazer uma candidatura em conjunto com um parceiro. É uma candidatura da própria instituição. Portanto, não precisam de usar qualquer língua além do português. Temos documentos de apoio. Esta apresentação é de conteúdo simplificado, não é? E temos os documentos todos que vão ser referidos seguidamente. Queria-vos explicar, quando entram na nossa página, tem aqui o acesso rápido, que é o novo programa. E este acesso rápido aqui do novo programa
vocês entram diretamente e vão ter informação, não só toda a informação e toda a documentação do novo programa, como também o acesso direto à acreditação. Queria também explicar-vos que existe uma plataforma comum, como eu disse inicialmente, em que vocês têm, são as organizações, as oportunidades, os projetos, o apoio, os recursos, têm aqui uma série de informação e documentação condensada numa só entrada da plataforma, e quando vocês entram nas oportunidades e escolhem o ensino escolar, vão-vos aparecer 3 oportunidades. A que eu tenho estado a falar é esta aqui, a primeira. Erasmus Accreditation in School Education. Portanto, se quiserem candidatar à acreditação, é aqui. A que a Paula vai falar mais à frente será os Small Scale Partnerships in School Education. Portanto, se quiserem candidatar, é aqui. O que vocês não têm acesso, apesar de estar lá explicado, ou desculpem, acessível, é aos projetos de curto prazo KPA 122. Esta segunda fase só existe para algumas agências. Só algumas agências é que, neste primeiro ano, abriram esta segunda fase de candidaturas. Nós não temos esta segunda fase, portanto, vocês ignorem. Os projetos de curto prazo, a tal primeira experiência Erasmus ou o tal primeiro contacto ou um projeto específico de curto prazo, a candidatura só mesmo em fevereiro de 2022, está bem? Isto era só um aviso. Se de facto não têm a certeza se querem candidatar-se já à acreditação, não se esqueçam que têm outras opções, que é serem parceiros de um consórcio, procurem autoridades locais, centros de formação, juntem-se a eles e sejam parceiros de consórcio ou, se forem contactados por entidades estrangeiras, sejam entidades de acolhimento. E lá está, a acreditação Erasmus pode ser feita com alguma frequência. Alguns links úteis que nós vos vamos mandar, a tal plataforma para criar um login inicial, para acederem a todos os links e a todas as plataformas, o sistema de registro da organização, para registarem a vossa organização, caso não tenham ainda esse registro. Mesmo se quiserem candidatar-se ao K1, ao K2, agora em outubro e novembro, mesmo que aguardem pela sessão de apoio a candidaturas, criem já um login e criem um sistema, é simplicíssimo, uma organização, portanto, um bilhete de identidade, que é isto, da vossa organização. Depois tem também o link direto para as candidaturas e tem aqui o School Education Gateway, que é onde podem encontrar ofertas de formação, organizações de acolhimento, é uma comunidade ligada ao ensino escolar, incluindo não só o regular, mas também o ensino e formação profissional. E esta comunidade aqui tem uma série de informação e de apoio e de cursos online grátis e embora nós saibamos que as pessoas já estão um bocado cansadas, mas tem aqui artigos muito interessantes também. Para terminar, apoio a candidaturas à acreditação K1. O que é que nós temos aqui? Vamos ter a tal sessão de apoio no dia 22 de setembro, que ainda não foi lançada, vai ser lançada esta semana, ou no princípio da próxima, podem se inscrever à vontade. Lá está, vamos falar sobre o plano Erasmus e vamos depois dividir as sessões pelos públicos, pelos setores, não é? Quem vai para o escolar vai trabalhar connosco, quem vai para o ensino de formação profissional vai trabalhar com os nossos colegas de ensino de formação profissional, educação de adultos também. Depois vamos ter 3 sessões de 1 hora em dias diferentes, de esclarecimentos, isto é, depois de vocês assistirem à sessão dia 22 e juntarem algumas perguntas específicas sobre a candidatura, podem vir ter connosco a estas horas e nós respondemos a questões diretamente. Portanto, vamos comunicar com vocês, não é este formato webinar, é sim mais comunicação. E temos sempre o esclarecimento de dúvidas e questões pelos canais disponíveis, já sabem, o telefone e o e-mail.
Vou passar a palavra à minha colega Paula Alves para falar um bocadinho sobre as ações do novo programa aqui da Ação-Chave 2, das parcerias de pequena dimensão. Não se preocupem, nós vamos enviar esta apresentação e se tiverem dúvidas e quiserem pôr sobre a Ação-Chave 1 e a acreditação dúvidas específicas, podem pôr aqui no chat que nós vamos tentar responder um bocadinho mais à frente. Até já, Paula, força. Ok, obrigada. Ok. Vou dar continuidade aqui à apresentação e, como a minha colega disse, vou falar um bocadinho, porque esta sessão está dedicada essencialmente à acreditação, mas vamos só falar um pouco portanto, das parcerias de pequena dimensão, que é uma estrutura diferente e que permite que as escolas e outro tipo de organizações ligadas à educação e à formação se possam candidatar, e porque temos o prazo de candidatura agora até dia 3 de novembro. Portanto, esta situação, esta ação tem sempre que estar interligada com os objetivos do próprio programa, e nós já falámos disso e volto a repetir que é importante sublinhar isso, que é a possibilidade de novos públicos participarem, instituições, organizações que não estão tão habituadas nestas andanças dos projetos Erasmus e que podem aqui encontrar uma oportunidade, porque basta encontrar um parceiro na Europa e podem candidatar-se. É também na perspectiva de incluir públicos com menos oportunidades e trabalhar as questões da cidadania europeia e entrar nesta dimensão europeia da educação. As condições de financiamento são, portanto, em termos do formulário, o formulário já está disponível e vocês já podem ir vendo quais são as grandes questões que se colocam no questionário, no formulário. Têm que escolher sempre uma prioridade, uma prioridade horizontal e uma prioridade específica, e tem a ver, sobretudo, com a ideia de projeto que vocês querem construir. Depois, os Estados-membros, é importante sublinhar aqui que apenas países portanto, instituições que estão dentro dos países do programa podem candidatar-se. As outras não podem, nem vocês, para encontrarem um parceiro, têm que encontrar um parceiro dentro dos países do programa. De outra forma, a candidatura será invalidada. Aqui é o tal aspecto que tem quando vocês entram na plataforma, tal como a minha colega Vera esteve a apresentar. Quando entram na plataforma, é aqui que vocês se vão a candidatar, mas atenção, aqui está estas siglas que têm a ver, estão relacionadas com a School Education, mas poderá ter adultos ou poderá ter VET. O que importa é que a de pequena dimensão é a única candidatura que está aberta agora na Ação-Chave 2. Em termos das possibilidades da vossa construção de projeto, ele pode ter uma duração entre 6 a 24 meses. Como disse há pouco, o mínimo de parceiros é 2, ou seja, uma entidade portuguesa e uma entidade portanto, de um país do programa. E aqui este ano a Comissão optou por fazer uma mudança, exatamente na tentativa de facilitar a vida às possibilidades de elaborar projetos. E então ela estabeleceu duas quantias, portanto entre 30 mil euros ou 60 mil euros, não é até, vocês quando tiverem uma ideia de projeto, têm que pensar se vão candidatar-se a 30 mil euros ou a 60 mil euros. E isto vai depender da ideia de projeto que vocês têm, quais são os parceiros que têm, ou quantos parceiros têm, quais são as atividades que vão fazer dentro daquele projeto que necessitam de verba, porque anteriormente as coisas estavam arrumadas de uma forma e agora são vocês que constroem toda a distribuição das verbas. Para além disso, importa referir que vocês, se encontrarem um parceiro e quiserem candidatar, portanto, fizerem um projeto para se candidatarem a esta Ação-Chave 2 de pequena dimensão, são vocês que vão receber toda a verba e são vocês que vão distribuir pelo parceiro aquilo que foi destinado para que o parceiro possa estar também dignamente no projeto convosco. Lembro novamente,
peço desculpa, que isto andou muito depressa, que têm que ter sempre uma escolha de uma prioridade horizontal e uma prioridade, se neste caso for ao ensino escolar, uma prioridade do ensino escolar, e tudo isso está no guia, e como vos disse, nós vamos fazer sessões também de apoio às candidaturas, hoje é só uma pequena abordagem, e o início do projeto tem que, portanto, quando vocês fizerem a candidatura, eu tenho que iniciar entre 1 de março de 2022 até 3 de maio de 2022, mas as candidaturas são até 3 de novembro de 2021, ao meio-dia de Bruxelas, isso também é importante referir. Portanto, vocês, enquanto projeto, têm que ter uma ideia, têm que planear e têm que perceber o que é que a vossa instituição está a precisar para que vocês encontrem um parceiro na Europa para trabalhar esse problema ou essa dimensão em conjunto. Tem que ter uma fase de preparação, uma fase de implementação das atividades e um acompanhamento. Tudo isto está dentro do formulário. Vocês, aconselho-vos vivamente, se estão a pensar candidatar-se, entrem já na plataforma, vejam os formulários e comecem a... Ele pode ser descarregado e vocês podem manusear o formulário offline, e isso permite-vos perceber o que é que a Comissão quer que se escreva ali para, de facto, validar aquele projeto e ele poder ser aprovado. Importante, e a minha colega também já mostrou, é fundamental que vocês façam a inscrição da vossa organização no portal de registro das organizações. É uma inscrição, é fácil, é acessível, e se vocês tiverem dificuldades, entrem em contato connosco, nós ajudamos também a ultrapassar as dificuldades que vocês possam sentir. Têm que fazer um projeto de acordo com os critérios do programa, em que têm que ter aquela ideia ou de inclusão, ou de sustentabilidade, ou do digital, ou de cidadania, ela tem que estar lá visível. Verificar, isto é muito importante, as condições financeiras da vossa organização, porque enquanto as escolas públicas não têm problemas ao nível destas questões, as entidades privadas, as escolas privadas poderão ter. Portanto, têm que verificar as vossas condições financeiras para submeter a candidatura, depois preencher o formulário. Tem aqui algumas ligações, portanto, cada um destes clique aqui tem ligação com os diferentes documentos que vocês precisam para se candidatarem. Nós também vamos ter sessões de apoio às candidaturas, portanto, há uma que já está marcada, que é dia 7 de novembro, não está ainda no site, mas vai estar brevemente, portanto, verifiquem, estando atentos ao site da agência, porque vai aparecer... De outubro, eu disse setembro. Foi? Novembro. Não, novembro é onde, quando terminam as candidaturas. 7 de outubro é a sessão de apoio que vamos ter. Eu disse portanto, eu vou voltar atrás para não haver confusão e fixarem. Portanto, dia 3 de novembro é quando termina o prazo das candidaturas, não se esqueçam. Mas isto são as sessões de apoio. O que está aqui são, dia 7 de outubro temos uma sessão já dedicada só às parcerias de pequena dimensão, e depois vamos ter também uma hora Erasmus no dia 4 de outubro e no dia 8 de outubro, em que vamos estar disponíveis de uma forma mais interativa para esclarecer dúvidas que vocês possam ter. Também, como a minha colega disse, têm os canais habituais para esclarecer dúvidas. E quero deixar-vos aqui com um texto e mais uma recomendação e mais uma publicidade importante, que é a Comissária Europeia, que é responsável por este setor da inovação, investigação, cultura, educação e juventude, apresentou uma recomendação para os Estados-membros sobre a aprendizagem mista para o ensino primário e secundário inclusivo de elevada qualidade. Ou seja, estes documentos que nós estamos a falar são todos importantes para que vocês entrem no espírito do programa Erasmus e elaborem um projeto que vai ao encontro destas ideias que a Comissão tem em relação às questões da educação e da formação, tendo em conta as estatísticas que vão aparecendo e que se verifica
que há pouca participação, há muitos alunos a abandonar a escola ainda, e todos nós temos que trabalhar no sentido de colmatar esses problemas. E, portanto, deixo-vos aqui as palavras da Comissária Europeia, quando lançou esta recomendação. Neste link também vocês podem ler a recomendação e quais são os diferentes aspectos que as escolas devem pensar sobre a recomendação, e está em português também, portanto não há condicionantes por causa da língua. E a ideia é sempre orientar os Estados-membros, não são questões obrigatórias, mas é orientar no sentido de termos uma educação de qualidade inclusiva ao nível de toda a Europa. Temos um espacinho para tirarem dúvidas, se vocês quiserem, podem escrever no chat ou podem levantar a mão e nós damos a possibilidade de falarem, de apresentarem as vossas questões. Se quiserem, ponham a mão no ar ou então escrevam aqui no chat. Volto a lembrar que esta apresentação vai ser enviada a todas as pessoas que se inscreveram quando devolverem a avaliação. Continuamos disponíveis para vos ajudar e naquilo que vocês necessitarem. Não sei se há dúvidas. Paula, sim, diz-me. vou esclarecer só aqui uma questão que eu vejo aqui atrás, que temos aqui colegas de escolas profissionais. Ok, muito bem. Que são muito bem-vindos naturalmente, mas têm que ter atenção que a acreditação, no vosso caso, só pode ser submetida não ao escolar, mas ao ensino e formação profissional. Não há qualquer hipótese. E como a acreditação neste momento é paralela nos 3 setores, escolar, ensino e formação profissional e educação de adultos, significa que todas as atividades que se fazem no escolar também podem ser feitas no ensino e formação profissional. Portanto, na sessão dia 22 deverão optar, se estão interessados na acreditação, pela sessão do ensino e formação profissional, está bem? Olha, Vera, tens 2 questões que se calhar é importante esclarecer. Uma das perguntas é se uma organização não governamental pode ser coordenadora de um consórcio. E a outra é uma escola secundária que também tem ensino profissional. Como é que são as questões da acreditação? Ora bem, então, relativamente à primeira questão, se uma associação, era uma associação? Sim, uma ONG, pode ser coordenadora. Okay. Pode ser, claramente, agora tem é que pensar qual é o enfoque do seu trabalho e quais são os seus objetivos. É para trabalhar com alunos do ensino, trabalhar com alunos do ensino escolar é difícil, porque não são elegíveis no ensino escolar, mas se for para trabalhar com a educação de adultos, ou com formadores, ou no ensino e formação profissional, podem ser elegíveis, está bem? Portanto, no ensino escolar é difícil porque não tem um programa educativo, a não ser como coordenadores de consórcio, e o consórcio tem que ter como parceiros escolas, e tem que ter, e o enfoque do consórcio terá que ter diretamente a ver com as escolas, e nesse caso aí sim podem trabalhar nesse sentido. Mas, se quiserem falar diretamente connosco, basta mandar um e-mail, porque a seguir vêm os nossos e-mails, basta mandar um e-mail para o K1 escolar e nós encaminhamos e vimos entre nós, entre as 3 equipas, onde é que vocês são elegíveis. Relativamente à questão do agrupamento, Paula, eu não estou a ver essa questão. Desculpa, espera aí que eu vou buscar novamente, que era a questão do agrupamento que tem profissional também, na acreditação. Ok, então o agrupamento que tem profissional, para fazer mobilidades no âmbito do ensino regular e até transversal, áreas transversais, vai candidatar-se ao ensino escolar, para uma acreditação no ensino escolar. E, paralelamente, pode candidatar-se na vertente do ensino e formação profissional a uma acreditação ao ensino e formação profissional para os formadores e para os professores que trabalham diretamente com o ensino e formação profissional e para os formandos.
do ensino de formação profissional. Portanto, podem fazer as duas em paralelo, ou podem, por exemplo, experimentar este ano fazer uma e para o ano fazer a outra, e podem ter as duas ao mesmo tempo, está bem? Inclusivamente, se tiverem um centro qualifica, ainda podem ter uma terceira na educação de adultos paralelamente, está bem? Sim, então já Uma agora, escola Vera, não agrupada, só para terminar esta questão, uma escola não agrupada, no sentido que é uma secundária não agrupada, ou é uma escola... ok, é uma secundária não agrupada, já percebi. E, neste caso, uma escola é a mesma coisa que um agrupamento, não é? O que interessa é que o agrupamento tem várias escolas, mas é a direção que se candidata, não é? É a direção do agrupamento que se candidata e a direção da escola secundária que se candidata quando não é agrupada, está bem? Obrigada. Vou só colocar-te aqui outra questão, que é uma situação de uma IPS com uma unidade de formação profissional na área da deficiência. Eu aproveito já para dizer que em relação à ação-chave 2, portanto, às candidaturas de pequena dimensão, quer as cooperativas, está aqui uma pergunta também em relação às cooperativas, quer as IPSs podem ser candidatas e fazer parceria com uma escola ou uma organização de um país que pertence ao programa. Em relação à acreditação, Vera, as IPSs têm essa possibilidade? Claro, as IPs podem repare, isto tem a ver com programas educativos. Se existe no programa educativo creches, primeira infância, portanto, tudo isso é elegível, não é? Uhum. Portanto, são elegíveis como tal. No sentido de serem formadores de educadores de infância ou de pessoas, é isso que eu posso dar a palavra, podemos dar a palavra à Carla para ela explicar, Carla Farias. Que eu tenho que perceber o que é que ela está aqui a querer dizer com a formação profissional na área da deficiência. Pode ser, Paulo? Não. Ok. A Carla Faria já pode ligar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, eu pertenço a uma instituição particular de solidariedade social na área da deficiência. Ou seja, nós temos centros de atividades ocupacionais, lar residencial e temos também uma unidade de formação profissional na área da deficiência. Não temos creche nem jardim de infância. Temos uma unidade de formação profissional que ministra cursos na área da deficiência. Ok. Mas é para os profissionais que trabalham com a área da deficiência, é isso? Não, Para os jovens. Para jovens. Sim. Então, repare, esses jovens são... que idades é que têm? Porque a questão é essa. Vamos trabalhar com que públicos? É públicos ao nível do ensino escolar ou públicos ao nível da educação de adultos? Terão sempre mais de 18 anos. Terão sempre mais... Então é a educação de adultos. Ok. Está bem? Portanto, pode na mesma, mas não é, Pera? Na acreditação, pode e deve candidatar-se, mas é na acreditação tem que ser a educação de adultos, porque estão a trabalhar com o público adulto, não é? No KA2 já é diferente, não é, Paula? Já deve candidatar-se até ao escolar. Exatamente, portanto, têm várias opções em relação aos programas europeus, como disse a Vera logo no início. Vocês têm que olhar para a vossa organização e ver o que é que pretendem e lançar-se na aventura, e nós estamos cá para vos ajudar. Exatamente. E depois, relativamente à educação de adultos, nós vamos ter uma sessão de divulgação semelhante a esta amanhã, portanto não vale a pena, mas a sessão de 22 vale muito a pena, porque não só vão trabalhar o plano Erasmus, como inclusivamente vão depois são encaminhados, inscrevem-se na sessão específica da educação de adultos e têm aí um apoio ao formulário e à educação de adultos. E depois, se quiser mandar-nos um e-mail, nós também podemos responder a questões específicas antes da candidatura e antes deste apoio, está bem? Sim, é igual para todos. Portanto, as pessoas que estão a participar, caso tenham alguma dúvida que tenham visto que não conseguiram ser respondida aqui, enviem-nos e-mail que nós estamos disponíveis para vos esclarecer. Muito obrigada. Nada. Ok, a cooperativa é a mesma questão da associação. A cooperativa trabalha com alunos ou está a trabalhar com alunos ou está a trabalhar com jovens adultos. Essa parte, não sei se querem escrever aqui no chat, porque a diferença está aí. Claro que serão elegíveis e serão muito bem recebidos em qualquer um dos setores, jovens adultos. Portanto, se trabalha com jovens adultos, isto é educação de adultos.
E neste caso não é formal, será provavelmente informal. Estou a pensar bem ou não? Informal, exatamente. Portanto, é claramente educação de adultos. E educação de adultos, portanto, amanhã temos a sessão à tarde, se quiserem assistir. É mais ou menos o que nós estivemos a falar agora, um bocadinho mais específico, mas a sessão que vos interessa essencialmente é de dia 22 de apoio a candidaturas. E aí escolhem também a educação de adultos, está bem? No caso de Paulo, quererem... há mais alguma questão que a gente tenha? Só novamente lembrar que no caso de quererem candidatar-se às parcerias de pequena dimensão, no dia 7 de outubro temos uma sessão dedicada só a esta especificidade e, portanto, vocês podem tirar as dúvidas nessa altura. Podem inscrever-se, estejam atentas ao site. Até agora parece-me que não há aqui mais nenhuma questão que se possa colocar diretamente aqui na sessão. Paula, passa para as Desculpa. Diz, Vera? aos nossos contactos, vamos, e aí sim, dá para perceber, sim, vou passar. não é? Sim. Temos aqui os contactos, que é das duas equipas, portanto, dentro do ensino escolar temos a ação-chave 1, que tem as colegas que estão aqui descritas, na ação-chave 2, portanto, que tem a ver com as parcerias de cooperação. Neste momento, agora, até ao final do ano civil, temos a possibilidade de nos candidatar às de pequena dimensão, mas no próximo ano virão as outras duas possibilidades e, portanto, mantenham-se sempre atentos aqui à nossa página. Exatamente. E também queria pedir-vos que preenchessem a avaliação, que eu já vou passar o código QR Code para que vocês possam ver, e lembrar que quando entregarem a avaliação recebem a apresentação com os diferentes links que vocês podem explorar e preencher os questionários, não se esqueçam, aqueles questionários que dei no início em relação à opinião dos portugueses sobre o que é que se pode fazer na escola, que é importante que a Europa ouça a nossa voz. Pronto, esperemos que todos estejam cheios de vontade de iniciar candidaturas da acreditação para serem membros da família Erasmus e fazerem muitas mobilidades e projetos de cooperação, não é, Paula? Muito obrigada. A colaboração conjunta com os diferentes países da Europa são experiências muito ricas para qualquer organização e qualquer participante. Lancem-se na aventura. Mesmo que logo no primeiro a candidatura não sejam aprovados, não desanimem, porque é o normal, acontece, o dinheiro também não é infinito, mas são experiências extraordinárias. Só o trabalho de começar a preparar uma candidatura já dá uma riqueza à nossa formação enquanto docentes muito importante. O QR Code está online, portanto está visível. Agradecemos aos colegas que estiveram connosco, à colega Augusta, à colega Vera Farinha, à colega Vera Queiro, ao colega Paulo Almeida, ao colega Emanuel, e eu que sou Ana Paula Alves, e penso que estamos todos, e estamos aqui para vos ajudar. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até breve. Obrigada também da minha parte e uma boa tarde.